Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Amor e Serviço. É muito bom estar aqui com vocês, uma alegria imensa poder compartilhar com vocês algumas experiências, algumas histórias. Hoje nós trazemos no canal uma entrevista com o reitor do seminário Bom Pastor, Padre Antônio Tatagiba, que também é vigário-geral na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Num linguajar bem jovem, fizemos uma entrevista maravilhosa. Tenho certeza que você vai gostar. Eu e meu amigo Wesley preparamos com muito carinho. Aproveitamos e pedimos a você que colabora conosco, que envie suas perguntas, sugestões, suas ideias para o nosso programa. Pessoas que talvez você gostaria de ouvir nas nossas entrevistas. Você é grande colaborador no nosso programa. Contamos com você. Divirtam-se com a entrevista, aproveitem bastante. Um grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando. Também você, José, Wesley. Eu penso que apresentar é dizer um pouquinho assim da nossa história, né? Eu já estou praticamente com 56 anos, tenho 30 anos de padre e nesses 30 anos de padre, certamente Deus me deu a graça de elaborar várias vezes o sentido da vocação, né? A vocação é o que dá sentido à nossa vida. Se a gente não acerta na vocação, a gente está desorientado na vida. Então a vocação é esse lugar que a gente responde a Deus e responde a toda a humanidade a nossa vida. Se acertou na vocação, é o eixo da vida, né? Porque o fazer, podemos fazer muitas coisas, mas podemos fazer as coisas sem ter vocação. Agora, se a gente faz realmente alicerçado na vocação, o que nós fazemos faz sentido para a nossa vida. Porque o sentido está nesse fundamento maior do que o fazer, que é a própria vocação. A vocação, ela vai muito além do fazer. Por isso que nós podemos, às vezes, chegar a um momento da vida que não temos mais força para fazer nada, no entanto, estamos felizes e realizados porque estamos vivendo a vocação. Como nós temos tantos santos na igreja que eles fizeram muito pouco, né? Se a gente for olhar do ponto de vista prático, assim, de prática, mas eles viveram plenamente a sua vocação. Por isso podemos dizer que a vocação realmente é o que dá sentido à vida. O que dá sentido à vida não é o fazer. O fazer é decorrência desse alicerce maior que é a própria vocação. Quando o senhor fala sobre isso, é bacana e me vem à mente tantos profissionais que fazem, mas que a gente percebe que não tem vocação naquilo. Isso. Quando a gente conversava outro dia, a gente falava dos profissionais da saúde. Infelizmente nós temos alguns grupos nessa área de saúde que nós vemos o atendimento péssimo com as pessoas, com a vida. Então é um descaso muito grande. Então eu acredito que nesse caso nós podemos dizer que é uma pessoa que faz, mas não é. Então não é uma vocação, né? Nesse caso. E quando você fala isso, eu lembro muito de uma grande médica, né? Quando eu falava, vocês vão se lembrar bem, que é a doutora Zilda Arnes. A doutora Zilda Arnes, ela era uma pediatra, uma médica que atendia as crianças ali no seu consultório, no hospital, como a maioria dos médicos. Mas a doutora Zilda Arnes viveu uma experiência vocacional muito maior. Enxergou, para além dos sintomas que as crianças certamente apresentavam no seu consultório, ela foi buscar as causas, raízes maiores que atingiam essas crianças e que traziam tanto sofrimento, inclusive a fome. E a doutora Zilda Arnes expandiu o trabalho que hoje está em várias partes do mundo, né? E deu seu testemunho lá no Haiti, onde ela morreu num terremoto que aconteceu. Então, a vocação é essa força que leva a pessoa para além do normal da vida, né? É alguém que dá o máximo de si. Por isso, que falar de vocação é falar de uma totalidade, realmente. E é interessante também a gente aproveitar esse momento do mês de agosto, mês onde a igreja abre as portas para trabalhar com essa questão vocacional, e o nosso objetivo também é ampliar esse nosso horizonte, porque a vocação ela fica muito naquela visão de ser padre e freira enquanto resposta vocacional. Mas nós temos na minha cidade
e provavelmente quem está assistindo, igual nas nossas cidades, talvez aquelas senhoras, aqueles senhores que não são padres, não são freiras, mas fazem muita coisa por vocação, por amor. Na minha cidade, lá em Celina, que é muito pequenininho, a gente tem aquelas senhoras que trabalham na pastoral da criança, na pastoral da saúde, que não são freiras, mas também servem, estão servindo e com muito amor. E é esse o nosso objetivo também, ampliar essa cultura para a gente poder enxergar vocação aonde tem vida. E uma vocação diferente de profissão, como foi colocado, né? Então o senhor pode falar um pouquinho para a gente também a respeito dessa vocação enquanto leigo, né? A gente fazer aquilo que a gente gosta das nossas profissões, né? Profissão enquanto vocação também. Isso. Então é importante porque, por exemplo, esse ano nós estamos num ano que nós iremos eleger nossos prefeitos, nossos vereadores. É possível que grande parte, né, do nosso eleitorado está assim, refletindo como que eu vou votar esse ano. Né? Diante do quadro que nós temos vivido no Brasil, a questão da corrupção, né? E nós devemos então olhar com muito cuidado, refletir, acompanhar como que na política a pessoa deve revelar a sua vocação. A gente tem pessoas vocacionadas nesse campo, que são apaixonadas realmente por esse serviço ao povo, de administrar, de fazer o serviço com amor. Então a vocação, ela não tem uma redução ao religioso, ao aspecto religioso. A vocação é a pessoa ser realmente o que ela é. Né? É você tornar-se realmente quem você é naquilo que você faz. Então o padeiro, por exemplo, que faz com muita alegria o pão lá na padaria, faz bem. O gari que faz o seu serviço com toda alegria, o professor, o médico. Então é um fazer, né? Nossa vocação ela vai revelar-se no fazer, mas ela não se reduz ao fazer. Quando a pessoa fica muito presa só ao fazer, aí perde a essência do fazer, onde é que a pessoa está buscando inspiração. Então, todos os leigos, né, todas as pessoas são chamadas a viver a sua vocação no mundo. Né? Nós temos, por exemplo, esse tempo que nós estamos falando tanto da questão do aquecimento global. Né? Nós temos duas figuras assim, que nós podemos ser grandes exemplos de vocação. Um grande leigo, Chico Mendes, morreu na floresta, dando a sua vida por uma causa tão grande que hoje é uma causa realmente nobre, que todos sabemos, no mundo todo, essa responsabilidade com a casa comum. E a irmã Dorothy, que é uma freira, uma missionária, que também deu a sua vida pela causa do meio ambiente. Né? Então, um leigo, Chico Mendes, e irmã Dorothy, em tempos diferentes, mas a mesma causa. Então, vocação é você estar profundamente apaixonado pelo momento da história, relacionado com as questões que aí estão. Nós temos no Brasil, os mais velhos vão recordar, o Herbert de Souza, o Betinho, que nem professava nenhuma fé, mas era um homem profundamente sintonizado com as necessidades reais das pessoas no mundo de hoje. Talvez pudéssemos dizer, o grande bom samaritano que enxergou as pessoas machucadas e caídas à beira da estrada. E quando a gente trabalha também essa vocação mais ampla, a gente começa a diferenciar a vocação da profissão. Quando é profissão e bate na nossa porta, se eu não estiver no horário de serviço, eu vou dizer, volta amanhã, porque eu não vou atender. Se eu estou no meu fazer, na essência, eu não tenho momento, eu vou aonde precisa. Então pode bater na minha casa, o momento que for, que por vocação eu vou atender com maior amor e com maior carinho, porque eu vou fazer na minha essência e sentindo prazer apenas no ato de fazer. A gente diferencia também a vocação da profissão. Isso vai além do sacerdote, né? Porque o sacerdote a gente vê muitas vezes pessoas que procuram altas horas da noite, principalmente quando perde algum ente. Mas lá em Bom Jesus, que é a cidade da onde eu venho, tem uma médica que bateu na porta da casa dela e ela atende. Principalmente quando é criança. Então assim, a gente vê que vai além do profissional, encaixa nisso que é o nosso objetivo, que é a vocação enquanto um amor e um serviço. Enquanto eu apresento aquilo que Deus me deu, que eu sei fazer de melhor,
que eu coloco, que eu ofereço, que eu partilho, que eu faço. Às vezes a gente até conversava, quando nós fazíamos uma outra entrevista, que a pessoa, às vezes ela até recebe para fazer aquilo que gosta, mas se ela não recebesse também ela faria, porque ela gosta. Né? É a diferença da vocação e do profissionalismo. Mas uma coisa também que nós precisamos abordar nesse assunto é que é muito difícil a gente chegar lá na conclusão e falar assim, essa é minha vocação. O senhor falou aí que o senhor já tem 30 anos de sacerdote, 30 anos como padre. Para chegar nesses 30 anos hoje, poder falar, eu sou feliz nesse ministério sacerdotal, o senhor teve que tomar uma decisão algum dia, de alguma forma, que é o que nós vivenciamos hoje em dia, tantos jovens assim como nós dois, né? E tantos outros. Como que foi para o senhor fazer essa experiência, vivenciar esse caminho de experiência vocacional? Olha, eu penso que a experiência que eu fiz foi uma experiência assim, muito bonita, que eu agradeço muito a Deus, porque em cada fase que eu fui vivendo, eu fui experimentando que Deus me dava a graça de ter um sentido naquela fase. Né? Eu fui ordenado com 26 anos de idade. Então, aos 26 anos, a gente tem uma compreensão de uma maneira de ver a vida. Né? E interagindo com as pessoas, relacionando, né, com a realidade, né, das pessoas concretas, a minha realidade pessoal, eu fui provocado, né, pela realidade. Por isso que o proeme da Gaudium et Spes, que é um documento do Vaticano II, diz que as angústias, esperanças, tristezas, alegrias do homem de hoje deve também ser o discípulo de Cristo. Então, muitas vezes, as angústias do tempo de hoje, as esperanças, as tristezas, a alegria, me tocaram profundamente e fizeram com que eu ressignificasse o meu passo da vocação. O que eu posso dizer, assim, que eu não vivi nenhum momento assim de indecisão. Todo o meu trajeto, eu posso agradecer muito a Deus isso, porque não vivi um momento assim que eu ficasse em dúvida, eu quero ser padre, não quero ser padre, parece que está fazendo mais sentido. Não vivi. Né? Já encontrei muitos padres que viveram esses momentos e superaram. Né? Eu sou agradecido porque, graças a Deus, eu não enfrentei tantos problemas assim, no sentido da vocação, se quer ou não ser padre. A pergunta era muito mais assim, o modo de ser padre, né? Cada passagem, cada tempo. Um padre de 26 anos tem uma maneira de encarar a vida, a vocação, como hoje com 56 anos, né? Outra cabeça, né? A gente é mais maduro, vai percebendo mais. O que eu penso que é critério assim, de análise para a gente entender a felicidade na vocação, é a gente sentir que está com saúde, né? Eu não tenho sintoma nenhum, eu vivo com doenças. Então, essa alegria, essa paz interior, acho que é um sinal de que a vocação está sendo vivida realmente. Né? Senão eu poderia estar psicossomatizando, vivendo muitas dores, doenças, entristecido demais, né? Porque não está acertado na vocação. Acertar a vocação é acertar na vida, assim, é expressar a vida. A vocação, ela resgata a nossa humanidade. Quem não acertou a vocação perde a sua humanidade. Vira um robô, vira assim, uma máquina no mundo, mas não acertou. Não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa humana, assim, porque a gente não nasce humano, a gente nasce com a possibilidade de se humanizar. A gente nasce com a possibilidade de se humanizar. Por isso que tem gente que tem atitudes que são profundamente desumanas. Né? Então nós devemos viver bem a nossa vocação, porque ao vivermos bem a nossa vocação, nós vamos dar um exemplo de humanidade. Por isso a gente olha o Papa Francisco hoje, ele vive tão intensamente a vocação dele, que a vocação dele, ela irradia essa força do amor e do serviço para além da Igreja Católica. Quantas pessoas que estão ligadas aos ensinamentos do Papa, porque o ensinamento faz sentido para todos e não só para os católicos. Exatamente. E é bonito falar a palavra-chave, que é dar o testemunho, né? Isso. Não é
dar a palavra, dar o ensinamento, é dar o testemunho. Quando você dá o testemunho, você não força, é uma coisa natural, né? A essência é uma coisa natural. E a vocação também vai sendo natural à medida que a gente vai descobrindo, acertando e tendo prazer de tocar a nossa essência e a nossa humanidade. E eu lia um livro de um filósofo franciscano, um teólogo franciscano, em que ele dizia que a gente não deve demonstrar, a gente deve mostrar. Quando a gente demonstra, significa que é um teatro, parece uma peça teatral, eu vou demonstrar tal coisa. Quando eu mostro, é uma coisa mais natural, coisa bem mais leve. Então que a nossa vocação também seja assim. Descobrir a ponto da gente mostrar, não demonstrar, mascarar nem nada. Ter prazer em fazer aquilo que a gente faz. E sempre em virtude do outro. É isso aí. Bom, nosso tempo não é tão grande, nós queremos agradecer imensamente. Só deixa uma palavrinha para os nossos internautas e também a bênção, né, para esse nosso programa. Deixo sim, queria deixar, inclusive, aqui o capítulo 6 do profeta Isaías, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor sentado num trono alto e excelso. A orla de seu manto enchia o templo. Por cima dele havia serafins em pé, com 6 asas cada um. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam o corpo, com 2 asas voavam. E, alternando-se, clamavam: Santo, 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 o Senhor dos exércitos. A terra está cheia de tua glória. E os umbrais das portas tremiam ao clamor de sua voz, e o templo estava cheio de fumaça. Eu disse: ai de mim, estou perdido. Eu, homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros, vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. E voou até mim um dos serafins com uma brasa na mão, que havia retirado do altar com tenazes. Aplicou-a na minha boca e me disse: vê, isso tocou os teus lábios, tua culpa desapareceu, teu pecado está perdoado. Então eu escutei a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá de nossa parte? Respondi: aqui estou, envia-me. Então a palavra que eu posso nesse momento dizer a vocês, a partir desse texto do profeta Isaías, é: a vocação, ela envolve a articulação de 3 dimensões fundamentais. O mistério, por isso Isaías escreve essa visão que ele teve do Senhor. Então, o mistério é fundamental. E diante do mistério, a primeira atitude nossa é a atitude penitencial. Nós somos provocados à conversão, à mudança. Quanto mais aprofundamos no mistério, mais nós somos chamados à conversão. Mistério, conversão, e aí vem a atitude, o terceiro passo que Isaías deu: missão. Então não vamos para a missão sem primeiro fazer a experiência no mistério, e na experiência do mistério, a experiência da conversão. Senão a missão pode ser um lugar de muita confusão. Então que Deus nos ajude, que nós possamos articular continuamente o mistério, conversão e a missão. E assim sermos pessoas realizadas, realizando muitos outros, vivendo o serviço, vivendo o amor que Deus nos chama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecemos a você, querido internauta. Pedimos que você nos ajude, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso projeto. Esperamos você na próxima semana. Fique com Deus. Um grande abraço. O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar. Desaconchego, sim.